Bom, jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e nesse vídeo nós vamos ver a solução da lista de exercícios da aula 55, onde nós estudamos os aspectos consultivos dos capacitores. Após vocês verem os resultados da lista, pessoal, deixe um comentário dizendo quantos exercícios vocês acertaram ou erraram, né? Tiveram dificuldade em alguma parte pontual, né, de algum exercício, que daí eu posso tentar buscar direcionar vocês para algum ponto específico, né, para tentar sanar a dúvida de vocês. Então, caso vocês não tenham feito essa lista de exercício ainda, tá, pessoal? Tem o link na descrição do vídeo da aula 55, onde você pode ir lá assistir a aula e baixar a lista de exercício, né? Vai ter o link lá para você baixar, treinar e depois volte aqui e conferir os resultados, ok? Vamos continuar então. Vamos lá então, pessoal, exercício 1, determine a capacitância de um capacitor de placas paralelas se a área de cada placa for de 0,1 metro quadrado e a distância entre elas 2 milímetros. O dielétrico é o ar. Ok, pessoal. Como nós vimos na aula 55, a capacitância é igual à permissividade de referência nossa aí, que é do ar ou do vácuo, né? E vezes a permissividade relativa do material que estamos utilizando como dielétrico, vezes a área dividido pela distância. Se a gente atribuir os valores aqui, pessoal, sabemos que a do ar ou do vácuo teremos aí então 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 farad-metro. No caso, como eu estou usando o próprio ar como dielétrico, pessoal, então, no caso da permissividade relativa, nós vamos usar o valor 1, certo? É o próprio ar. A área nós temos já em metros aí, temos 0,1 metro quadrado, dividido pela distância entre as placas, que temos ali, né, 2 milímetros. Convertendo para metro, pessoal, vão ter então 2 dividido por 1000. Ou seja, pessoal, se a gente resolver aí, teremos 442,5 picofarads. Então, uma capacitância bastante pequena, né? 442,5 picofarads. Lógico, pessoal, uma capacitância pequena, mesmo porque nós temos aí o dielétrico sendo apenas o ar. No exercício 2, aí, pessoal, pede para que nós repetimos aí, então, né, o exercício 1, só que agora supondo que o dielétrico agora seja o vidro, tá? Então é bastante simples. O que nós vamos fazer, pessoal? Olhar a permissividade relativa do vidro. Lembrando que nós temos aí na tabela 1, no final desse arquivo, temos que a permissividade do vidro é de 7,5, ok? Então, a permissividade relativa é de 7,5 para o vidro. Então, nós fazemos assim, pessoal, ó. A capacitância agora, corrigindo para o novo material dielétrico, vai ser o valor que nós tínhamos antes, quando era apenas o ar, multiplicado, então, pela permissividade relativa, certo? Ou seja, tínhamos 442,5 picofarads, no caso aí 10 elevado a menos 12, vezes 7,5. Sendo assim, agora a capacitância foi para 3,319 nanofarads. Então, pessoal, colocar o vidro como material dielétrico desse capacitor que antes usava o ar, fez então a capacitância subir de 442,5 picofarads para 3,319 nanofarads. Aumentamos aí, então um pouco a capacitância, certo? Só mudamos o material dielétrico, mantivemos aí a área e a distância entre as placas, correto? Exercício 3. Determine a distância em milímetros entre as placas de um capacitor de 22 nanofarads se a área de cada placa for de 0,2 metros quadrados
e o dielétrico for a mica, né? Usando a tabela 1 mais uma vez para consultar a permissividade do material. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Lembre-se que capacitância é igual a 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 vezes a permissividade relativa vezes a área dividido pela distância. Ok. Então, isolando D, pessoal, vamos ficar com a equação da seguinte forma. 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 vezes a permissividade relativa do dielétrico vezes a área. Tudo isso aqui podemos colocar assim, ó, dividido pela capacitância. Nesse caso, temos 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 vezes, né? Olhando a tabela aí, sabemos que a permissividade relativa da mica é 5. Ok? Vezes a área ali é 0,2 metros quadrados, dividido pela capacitância de 22 vezes 10 elevado a menos 9, certo? 22 nano. Isso resulta em 402,3 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Mas observe, pessoal, que foi nos solicitado aqui, ó, em milímetros, correto? Então, podemos escrever que a distância dessa placa é 0,4 milímetros, ok? Temos aí então a distância entre as placas, elas estão bastante próximas, né? 0,4 milímetros. Exercício 4. As placas de um capacitor de placas paralelas em um dielétrico de titanato de bário e estrôncio estão distantes em 0,3 milímetros e possuem uma área de 0,09 metros quadrados, sendo aplicados 50 volts entre as placas. Usando a tabela 1 e 2 da última página, determine a capacitância. Começando pela a capacitância é então 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 vezes a permissividade relativa vezes a área dividido pela distância. Bom, pessoal, atribuindo os valores, teremos então 8,85 vezes 10 elevado a menos 12 vezes, olha lá na tabela 1, né, pessoal? Teremos aí a permissividade relativa de 7.500. Então é bem alta aí, né? Aumenta bastante a capacitância se a gente comparar com o ar. Vezes uma área de 0,09. Já está em metros, né? Então não precisamos mudar aqui. Dividido aí pela distância. Nesse caso a distância está em milímetros. E para isso, né, vamos ter que converter para metro. 0,3 milímetros dividido por 1.000. Temos a conversão para metro. Resultado aí, então, pessoal, teremos 19,9 microfarads. Então, temos a capacitância desse capacitor aí, correto? Na B pede, calcule a intensidade do campo elétrico entre as placas. B aí, então, para o cálculo da intensidade do campo elétrico, sabemos que devemos fazer a tensão dividido pela distância. Nesse caso, está sendo aplicado 50 volts, divididos por uma distância de 0,0003 metros, tá, pessoal? É o resultado aqui desse cálculo, tá, pessoal? 0,3 dividido por 1.000, correto? Ali já está em metros. Ok, pessoal. Resolvendo essa divisão, chegamos no valor de 166,7 kV por metro. Tá aí, então, a intensidade do campo elétrico nesse capacitor. C. Determine a carga nas placas. Ok, então, pessoal, vamos calcular a carga acumulada nas placas desse capacitor. Sabemos que a quantidade de cargas é igual a
capacitância vezes a tensão aplicada. Temos 19,9 microfarads, né? Então 19,9 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 50 volts, resultando em 995 microcoulombs. Ok, então, pessoal, temos aí a quantidade de carga acumulada nas placas desse capacitor. E por último é pedido ali, determine a tensão máxima que pode ser aplicada. Bom, pessoal, isso está envolvendo a rigidez dielétrica do material utilizado aí como material dielétrico, que vamos ter o valor dele, ó, lá na tabela 2, ok? Então vamos colocar aqui, ó, D. Para isso, pessoal, a tensão máxima que nós poderemos aplicar nesse capacitor será a rigidez dielétrica do material. Então eu vou escrever assim, ó, rigidez dielétrica do material vezes a distância entre as placas, que é a espessura do material utilizado aí como dielétrico. Atribuindo os valores aqui, pessoal, olhando na tabela 2, o titanato de bário e estrôncio tem uma rigidez dielétrica de 2,952 vezes 10 à sexta potência volt por metro, vezes, bom, como ele está a uma distância de 0,0003 metros, vamos poder aplicar então uma tensão de 885,6 volts. Essa então é a tensão máxima que vamos poder aplicar aí nesse capacitor. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Também espero que vocês tenham acertado e ido bem, né, nos exercícios. Deixe um comentário aqui dizendo como foi a tua performance, tá? E também deixe o seu like caso tenha gostado do vídeo e verifique a sua inscrição no canal. Caso não seja inscrito, né, fica a sugestão para vocês fazerem a inscrição para não perder nenhuma aula, né, para você receber a notificação sobre as próximas aulas, ok? Forte abraço e até logo!